Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar de força magnética que atua em um condutor retilíneo que está imerso em um campo magnético. Em aulas anteriores eu disse a vocês que quando uma carga elétrica é arremessada em um campo magnético, essa carga pode vir a sofrer a ação de uma força. A mesma coisa pode acontecer para um condutor retilíneo, ou seja, depende da forma que ele estiver imerso em um campo magnético. Logo, ele poderá sofrer essa ação de uma força magnética. E nosso interesse será em descobrir qual a direção e o sentido para onde essa força está sendo aplicada e saber como se faz para calcular o valor dessa força magnética. Vamos entender isso? Então vem comigo! Pessoal, para a nossa representação, nós temos uma região de um campo magnético, onde esse círculo com um X e esse X em volta, eles indicam que as linhas de indução estão apontando para dentro e com um ângulo de 90 graus. Temos também a representação de um pedaço de fio que está sendo percorrido por uma corrente elétrica, com esta direção e sentido. Meus queridos, essa corrente elétrica em materiais sólidos, sabemos que é um fluxo de elétrons que se movimentam dentro do fio. E cada um desses elétrons que estão se movimentando dentro desse fio está sujeito à ação de uma força magnética. Meus queridos, lembrando que, dependendo da forma em que o elétron está se movimentando dentro do campo magnético, eles podem sofrer a ação de uma força magnética. Então, assumindo que todos os elétrons que compõem essa corrente, eles vão sofrer a ação da força magnética. Se eu somar a força magnética que atua em cada um dos elétrons que compõem a corrente, eu vou ter uma força magnética sobre o fio condutor. E a nossa proposta inicial aqui para essa situação é treinar a aplicação da regra da mão direita para verificar para onde essa força magnética atua sobre o fio. E para isso nós vamos pegar o nosso polegar e indicar, ou melhor, apontar para o mesmo sentido da corrente elétrica. E esses demais dedos vamos apontar para o mesmo sentido do campo magnético que está apontando para dentro do nosso plano. E lembrando que quando uma carga é positiva, o sentido da força é dado pela palma da mão, para onde ela está virada, não é isso mesmo? E se a carga é negativa, o sentido da força magnética é dado pelo dorso da palma da mão, para onde ela está virada. E para essa situação aqui, não se utiliza esta regra da carga ser positiva ou negativa. Ou melhor dizendo, para um fio retilíneo, a força magnética indica apenas para onde está a palma da mão, ou seja, para onde ela está virada, ok? Portanto, a força magnética, que atua neste fio, ela está para cima. Agora veja a nossa segunda figura, onde nós temos um fio que está imerso em um campo magnético, onde esses pontinhos eles indicam que essas linhas de indução estão apontando perpendicularmente para fora do nosso plano. E vamos aplicar aqui também a regra da mão direita, Ou seja, com o meu polegar, eu vou apontar ele para baixo, indicando o sentido da minha corrente elétrica. E esses demais dedos aqui estão para fora. Então, a nossa força magnética é dada pela palma da mão. Sendo assim, eu tenho que a minha força magnética está para a esquerda. Ok, meus queridos? Agora, a última figura, ou seja, nessa última situação, onde nós temos uma linha de campo magnético que estão indicando para a horizontal, para a direita. E um fio na vertical, com uma corrente para cima.
Aplicando a regra da mão direita, novamente, com o meu polegar indicando para cima e o sentido da minha corrente elétrica, e esses demais dedos vão apontar para o sentido do nosso campo magnético. E como o sentido da força, magnética é determinada pela palma da mão, isso implica que a força magnética ela está entrando para o nosso plano. Logo, a força magnética nós indicamos desta forma aqui, tá bom? Ela está entrando dentro do nosso plano. Para quantificarmos a força magnética, representamos a seguinte forma, que a força magnética é igual ao campo magnético vezes a sua corrente, vezes o comprimento do nosso fio, vezes o seno do ângulo. Agora vejam bem, pessoal, nessa primeira situação aqui, temos uma corrente na horizontal e o campo ele está para dentro. Então isso implica que nós temos um ângulo de 90 graus. Nessa segunda figura, a nossa corrente ela está para baixo, e o campo ele está apontando para fora. Também temos um ângulo de 90 graus. E a última figura que está representada aqui para vocês, a corrente ela aponta para cima e o campo para a direita. Ou seja, novamente um ângulo de 90 graus. Isso nos permite concluir que, com um ângulo de 90 graus, o seno de 90 é igual a 1. Então, a força magnética é igual ao campo, vezes a sua corrente, vezes o comprimento do nosso fio, Essa é a fórmula usada para calcular o campo em que os fios que estão orientados perpendicularmente. E para finalizar, podemos fazer uma observação aqui, que a força magnética é perpendicular à corrente e ao campo magnético. Essa é uma propriedade mais técnica e muito importante para a gente entender a força magnética em um fio retilíneo, ok? Agora eu te pergunto, sempre que um fio é colocado dentro de um campo magnético, ele vai sofrer a ação de uma força magnética? O que vocês acham? Meus queridos, não. Isso depende da forma em que o fio está imerso no campo magnético. Veja bem, se nós temos um campo magnético para a direita e um fio também para a direita, ou seja, na mesma direção e o sentido, isso implica em ter um ângulo de 0 grau. E o seno de 0 grau é 0. Isso significa em não ter uma força magnética atuando neste campo. Ou seja, a força magnética será nula, zero, não é isso? Mas, Márcio, e se o sentido da corrente elétrica for oposto ao campo magnético? Meu jovem, quando estão em sentidos opostos, seu ângulo será de 180 graus. E o seno de 180 graus é zero. Sendo assim, em todas as situações em que o fio for percorrido por uma corrente exposto ao campo magnético, ele sofre a ação de uma força magnética, exceto nos casos que estiverem paralelamente colocados em campo magnético. Neste caso, ele não vai sofrer a ação de uma força magnética, tudo bem? Termino aqui essa aula e se ela foi útil a você, peço para deixar o seu like e se inscreva em nosso canal, pois toda semana tem uma aula nova. Meu muito obrigado pela sua paciência e fique com Deus.